E dessa maneira maravilhosa, começamos mais um podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Walter, aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo, e meu amigo, meu querido, o cara que mora na cabana do mistério, Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Fala pessoal, fala Valtão. É uma honra, uma satisfação estar novamente aqui reunido com todos vocês. E Mais uma semana. Mais uma semana que se inicia. E sabe o que é melhor quando se inicia uma semana, Valtão? Você acorda assim, toma aquele cafezinho gostoso, tomar, Eita, sabe, comer um cacetinho, cara. Nossa, delícia, cara. Que é isso? Que é isso? Você gosta de cacetinho quente com manteiga? Não. Eu sou brasileiro, mas eu prefiro pão francês. Nem uns pastelzinhos de Belém? Pô, pastel de Belém. Pastel de Belém. Alheira? Já comeu alheira já? Olha, não conheci não, só se eu tornasse muito bêbado, cara, mas eu não lembro não. Linguiça. Nossa. É uma linguiça portuguesa. Meu Deus do céu, o que eu falei agora? Maturando. Fica lá maturando a linguiça lá, um tempão lá, o negócio chega até... Delicioso. É apodrecer lá, mas é bom o negócio, hein? Muito bom negócio. Como diz o filósofo, chega a manteiga derrete. Mas hoje nós estamos falando tudo isso aqui porque nós temos um caso da nossa terra-mãe, né? De Portugal, dos nossos colonizadores aqui do Brasil, né, ô Jonas? Abre aspas. Devolvam o nosso ouro. Devolva o nosso ouro. Uma vez, Walter, tinha um amigo meu, o Roger, lá de Portugal, né? E português mesmo, sabe? Ele jogava um jogo com a gente assim. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim: ô Roger, você é de Portugal mesmo, cara? Sou, cara, moro em tal lugar assim, tal. Aí eu acredito até que ele escute o podcast, não escutar, talvez o Cabana ele escute, mas não sei se ele conhece o Ufologia de Ideias. Mas se não, um abraço pro amigo Roger lá de Portugal. Aí ele falou assim, aí entrou um outro amigo meu, né, e falou assim: aí, seu português, falou um palavrão, devolve nosso ouro aí, malandro, que não sei o que. Ele falou: rapaz, se eu pudesse devolver o ouro e a gente ficar bem de vida aqui, tava bom. Aí os caras começaram a discutir, cara. Todo mundo virou amigo, né? Mas é uma piadinha que a gente sempre fazia, né? Devolve nosso ouro aí, pessoal. Mas a colonizadores, vamos dizer assim, né? Os espanhóis aí, mas tudo bem. Mas é de lá, né? Verdade. É da terrinha, né? Exatamente. O tempo passa, as coisas só pioram, né? Era Exatamente. O quinto, Jonas, você lembra? O quinto dos infernos, né? Você ia lá fazer a extração de ouro de forma autônoma e a coroa portuguesa ficava com 1/5 do seu ouro que foi achado aqui na colônia brasileira. Aqui. Olha só. Tudo legal, tudo na lei. Acho que hoje em dia é assim também, né? Seria bom, né, se nossos impostos fossem apenas 1/5, né, do que a gente consome. Mas hoje em dia muito bom. O quinto dos infernos também, né? Você ganha, trabalha e os caras comem mais que 1/5, né, cara? Muito mais de 1/5, né? Você vê o preço do 20%, né? Mais ou menos. Não vamos entrar em questões políticas. Melhor. Mas senão... Então, nosso amigo vai. Questão política e até a parte matemática, aí a gente é meio assim. Vamos falar de ufologia, que é o que presta, né? vamos falar dos nossos patrícios. Então, Jonas, mas antes disso, faça as honras. Você já sabe, né, pessoal? Essa hora é aquela voz em que o moleque tá com a voz rouca e fala pra vocês: vem aí os nossos recadinhos da paróquia. Tô parecendo um motor de Fusca, cara, quase pro saco, sabe? Nossa senhora. Mas os recadinhos, galera. O carburador tá ruim, o carburador. Exatamente, mas os recadinhos, pessoal, os recadinhos.
Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso Apoia-se, apoia.se/Ufologia Ideias. Com este pequeno valor, você irá nos ajudar à evolução sonora e tecnológica deste podcast. Tá legal, pessoal? Eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se/Ufologia e Ideias. E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, temos nosso grupo do Telegram. Vai lá, Telegram, Ufologia e Ideias, e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá, Ufologia e Ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio. Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio. Eu vou te fazer uma pergunta antes de começar, Jonas. Antes de começar. Não é matemática não, né? Não é de matemática. Tá bom. A gente não é bom de matemática. Não é. O pessoal fala que um relato de um militar vale mais do que um relato de um civil. Você concorda com essa afirmação? Não. Ah, vão tacar pedra. Ó, acabou de cair uma aqui em casa aqui. Olha aí, ó. Polêmica. Você que levantando polêmica novamente. Eu levanto mesmo, porque a pessoa vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, aí vai lá xingar no grupo lá, ou vai procurar vai me procurar e falar, mano, pelo amor de Deus, hein, cara, o que você tá fazendo ali? Não, gente, pensa, por que é válido? Um militar, depois que ele passa ali pelaquela investigação toda, passa protocolo de questionário, ele faz aquilo tudo que vocês sabem, para quem acompanha ufologia, não vou ficar sendo aquele cara que vai explicando o beabá, que quem já sabe de ufologia sabe que passa aquele protocolo todo depois do avistamento, de investigação, de pergunta com os questionários. Você acha que ali ele não é forçado a mentir, talvez, ou omitir algumas coisas? Ele é um militar. A vida dele tá em risco ali, tá entendendo? Então, assim, aquela vez, pode trazer credibilidade? Pode trazer, porque é um militar, mas tem alguns militares que podem estar não trabalhando diretamente para contra-informação, mas desinformando, né? Isso, desinformando, às vezes até uma coisa que ele viu que é real, e os caras falam, não, o que você viu na verdade foi uma nave experimental do governo, tal, então você não pode sair falando. E se te perguntarem, fala que é um balão meteorológico, porque isso é algo ultra secreto, tá entendendo? E aconteceu nesse caso aqui, falou? As duas hipóteses levantadas nesse caso aqui que a gente vai conversar aqui é o famoso balão meteorológico ou uma nave americana. Sim, era balão, e inclusive eu estava dirigindo. Foda. Não, cara. Não, mas tem que respeitar quem também não acredita. Ah, beleza, então. Vamos lá pro caso, Walter. Vamos pro caso. Deixa. Vamos pra lá. Triste. Então é isso aí. Vamos ao relato aqui. Manhã, 2 de novembro de 1982, o piloto e instrutor de voo, capitão Júlio Guerra. Olha que nome sugestivo, né? Para um capitão da Força Aérea Portuguesa. Júlio Guerra, né? Ele ia fazer um voo de treinamento, né? Num avião pequeno de acrobacia aérea chamado Chipmunk, né? Também conhecido como esquilo, né? E ele já era muito acostumado com aquela aeronave, ele já tinha muitas horas de voo naquela aeronave, ali naquela região ali da base aérea de Ota, né? A base aérea de Ota, Jonas, ela talvez seja a principal base aérea, né, da Força Aérea Portuguesa, ali de formação, né, de pilotos portugueses. Ali é próximo a Lisboa, ali deve estar ali a 60, 70
quilômetros de Lisboa ali, então próximo ali do centro, né? Próximo ali de grandes cidades ali da. Abre aspas, igual você disse. A base militar de Ota, né? Uhum, exato. Gravem bem essa informação, pessoal, que depois eu vou trazer umas coisas bem interessantes para vocês aí, para vocês se ligarem uns Uhum, pequenos detalhes. exatamente. Então, piloto Júlio Guerra, né? Com o seu avião de acrobacia, o Chipmunkin, no dia 2 de novembro de 82, às 10h50 da manhã, decola da base aérea de Ota para fazer um treinamento, né? Fazer o seu exercício militar ali, né? Rotineiro, né? Um avião que ele já conhecia plenamente, uma região que ele já conhecia plenamente, um trabalho, um dia normal, corriqueiro, de qualquer capitão de força aérea de qualquer país. Bom, ok. Ele estava ali, pilotando o seu avião, e ele começou a olhar ali a região ali para baixo, ali ele viu um objeto. Olha, ele vê um objeto ali, lá embaixo, já bem próximo ao chão, né? E ele lá em cima, né, do objeto, ele olha aquele objeto circular, né? E ele fica muito intrigado com aquilo, ele começa a olhar para baixo ali da aeronave, olhar ali e tal. Ele fica intrigado com aquele objeto circular. Ele falou, o que é isso? Né? Ele, como um piloto de caça, né? Vê um objeto estranho, né? Que pairava ali abaixo dele, ele decidiu ali descer, né? Descer ali a altitude do seu avião, manobrar ali, fazer uma manobra circular, descendo, né? E se aproximar daquele objeto, né? Mesmo estando bem próximo ao chão. Nisso que ele começa a fazer a manobra de descida, o objeto, o Jonas, sobe verticalmente e começa a pairar, pasmem, pairar na frente ali do nariz do avião dele. Muito próximo, muito próximo. Como se tivesse acontecido ali uma comunicação ali que o objeto sentiu ali que haveria uma perseguição, né? Só que, ao invés do Júlio Guerra interceptar o objeto, foi o objeto que se postou na frente do avião, ali, né? E ali ele teve a clara noção do que ele via, né? Não do que era, porque ele não sabe o que era, mas do que ele via, né? O que ele via, ô Jonas? Ele via um objeto circular, tá? Um objeto circular, como se fosse duas calotas, assim, uma em cima da outra, assim, uma embaixo e outra emborcada em cima, tá? E em volta, um anel assim em volta, ele falava que parecia uma grade, né? Uma gradezinha, e dali saíam luzes. E na parte de baixo existia como se fosse ele não falou o que era, mas ele falou como se fosse um propulsor na parte de baixo, assim, uma região mais escura, ele falou. Ele falou que brilhava, assim como mercúrio, sabe, mercúrio líquido? Ele brilhava assim, era de metal, metalizado, e naquela fita entre as duas regiões convexas ali, né? Dentro dali daquela gradezinha que ligava essas duas partes convexas, saíam muitas luzes, né? E esse objeto começou a circundar o avião, o avião esquilo, o Chipmunkin que ele estava. E ele falou que foi uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Um objeto totalmente diferente na maneira de voar,
na maneira que não tinha asas, né? Como que não tinha hélices, não tinha propulsores, era apenas um disco mesmo, como se fosse, como que eu vou explicar, tá? Um cheeseburger, sabe? Tem as duas partes assim, as duas partes, o pão embaixo, o pão em cima e o hambúrguer assim no meio, né? Muito parecido como se fosse um cheeseburger, mas não era em formato de metal. E dessa forma, né, o objeto ele começou a fazer algumas manobras. Júlio Guerra ele não ficou para trás, não. Ele seguiu e foi atrás do objeto. O objeto começou a fazer uma manobra circular no sentido anti-horário. E o capitão Júlio Guerra, ele começou a seguir o objeto, tá? E cada vez mais o ângulo se fechava. E no mesmo tempo, o capitão Júlio Guerra chamou o controle da base aérea de Ota, relatando aquele avistamento que ele estava tendo ali. Por quê? Ele deve reportar, né? Porque é um objeto voador invadindo o seu espaço aéreo, né? Concorda? Ele começou a reportar e o que aconteceu? Já começou as primeiras piadinhas ali mesmo, né? No rádio de transmissão. Mas, ao mesmo tempo, tinham mais um avião que estava tendo outro treinamento, um avião com 2 ocupantes, outro avião do mesmo modelo, né? Chipman, esquilo. E nesse avião estavam 2 pilotos que estavam fazendo treinamento, o Carlos Garcês e o Antônio Gomes. E eles estavam relativamente próximos, né, ali de onde o Júlio Guerra estava ali perseguindo o OVNI. E eles foram em direção. Quando o Carlos Garcês e o Antônio Gomes tiveram ali o contato visual, né, com a aeronave do Júlio Guerra, eles já identificaram que existia também mais um objeto ali, né, que seria o objeto alienígena, né, vamos dizer assim. E esses aviões, eles começaram ali circular o objeto. E esse objeto, imagina uma dança das cadeiras, ô Jonas. Eles começaram a circular assim o objeto e começou a fazer uma roda, assim, sabe? O objeto vinha para um lado, eles iam para o lado também, tal. O objeto subia, descia e fazia manobras, tá? Manobras que aviões e helicópteros não conseguiam fazer, né? Movimentos que, em depoimentos, eles diziam que a física da aeronáutica não consegue fazer. Como se não tivesse gravidade, um objeto antigravitacional, né? Um objeto que não sofresse as forças G, né? Ou não tivesse ali uma inteligência ali que manobrasse aquele objeto, né? Porque ele entrava e saía das manobras ali dos 2 aviões de maneira exemplar, né? Bom, até que o objeto se distanciou e o Júlio Guerra começou a perseguir o objeto, imaginando um local que supostamente o objeto estaria. Até que, Jonas, olha só o que aconteceu. O avião Chipmunk do Júlio Guerra ficou em rota de colisão com este objeto voador não identificado. E ele falou pro Carlos e pro Garcês, pro Carlos Garcês e pro Antônio Gomes: eu vou bater eu vou interceptar e vou bater nesse objeto,
Carlos Garcês e o Antônio Gomes ficaram assim, falou, não, você vai sofrer um acidente, não faça isso, né? Mas o Júlio Guerra já estava mais predestinado a tentar dar a vida para trazer uma explicação para a humanidade do que seria aquele objeto, né? E se postou em rota de colisão com aquele objeto. E o objeto começou a chegar muito próximo do avião, em alta velocidade, né? E na última fração de segundo, o objeto fez uma manobra e saiu de frente do avião. De uma maneira, assim, fantástica. Assim, de uma maneira fisicamente impossível, né? Eles acompanharam esse objeto e ficaram vendo esse objeto, o Júlio Guerra, por mais de 15 minutos, tá? O Carlos Garcês e o Antônio Gomes, eles presenciaram este objeto por uns 10 minutos, né? Eles falaram que era exatamente a descrição que eu dei. Era um objeto metálico, parecia mercúrio, cor de mercúrio, né? Bem brilhante, e com as luzes em volta. Até que ele saiu em disparada, né? Eles julgaram que o objeto saiu a mais de 2.000 quilômetros por hora e desapareceu, né? Aí o que aconteceu? Eles voltaram, né, com os aviões para a base aérea de Ota, né? Eles deram os depoimentos. Foi muito bacana, porque sabe por quê que aconteceu? O chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, o general José Lemos Ferreira, ele se identificou com este avistamento. Ele disse, né, que no início da carreira dele, no dia 4 de outubro de 1957, ele liderando o esquadrão F-84G Thunderjets, por volta das 21 horas da noite, ele viu o mesmo objeto estranho e brilhante no céu, de cores vermelho, azul e branco, e verde, que emanavam por esses orifícios. Então, olha só, de 57 para 82, o mesmo objeto. Isso despertou, né, ao general José Lemos, até que fosse liderado essa pesquisa, né, para um grupo de paranormalidade que tinha nos anos 80 lá em Portugal, né? Os ufólogos e paranormais de pesquisa da paranormalidade da época, eles tiveram livre acesso ao Júlio Guerra, eles tiveram livre acesso ao Carlos Garcês e ao Antônio Gomes, eles deram testemunhos, eles fizeram desenhos, eles praticamente foram totalmente abertos ao relato do fenômeno para os ufólogos da época, fazendo desenhos, dando depoimentos, né? Porém, não conseguiram chegar a nenhuma explicação, uma explicação objetiva, né? Todas elas uma explicação ufológica, né? Uma explicação sem nenhum objetivo, né? Sem nenhum resultado, né? É um grande mistério da ufologia portuguesa até hoje, Jones. Em Portugal,
quando você começa a pesquisar algumas coisas sobre ufologia ali, tem muita coisa interessante. Assim como todos os outros países, né? Mas tem algumas umas considerações aqui que eu gostaria de falar para vocês. É válido? Passa mais credibilidade? É possível. Deixou abertamente, né, que os militares, né, tivessem um contato com o grupo dos paranormais, né? E isso é muito diferente do que acontece em outros lugares. Mas é interessante que quando você começa a ver nos anais da história, assim, na parte ufológica, há muitos relatos de avistamentos de objetos em volta de bases militares. Sei lá, observando, algum interesse. Eles talvez não interferem diretamente, mas estão ali. E é interessante que lá, né, em Portugal também tem vários outros casos interessantes, né? Segundo, né, algumas pesquisas ali dos órgãos competentes ali, eles dizem que se concentra muito na parte sul do país, de Portugal, né? Eles dizem ainda que muitos deles, né, eles se concentram principalmente ali na região de Lisboa e da base aérea de Ota. Eu até trazer para vocês aqui alguns bem interessantes. Não sei se vocês sabem, mas um dos avistamentos mais intrigantes que aconteceram ali em Portugal, um dos mais famosos, né? Porque tem vários. Sim, sim. Muito rica a história de Portugal. Na verdade, sim, é uma coisa mais, vamos dizer assim, misteriosa, a la cabana, né? O Jabá. Cara, perde a oportunidade, né? Tchim. E não teve um encontro, geralmente, assim, não teve algo, é um OVNI, não. Eles falam que é o incidente do cabelo de anjo, que foi em Évora, em 1959, para ser mais preciso, no dia 12 de novembro. As pessoas ali, dos moradores da região, nesse dia, eles acordaram e eles começaram a olhar para o céu, assim, né? O pessoal que estava na rua e tudo mais. Eles perceberam que tinha alguma coisa estranha, né? Parecido com uma teia de aranha, cara, em volta da cidade. Sabe, caindo pelo telhado, pela rua, você sabe, caindo no céu da cidade mesmo, né? Da província lá. Tudo muito misterioso. Aquele monte de teia de aranha caindo, assim, sabe? Mas era muito mesmo. Aí, o que aconteceu? Um tempo depois foi feita uma análise, né? Eles coletaram, um grupo de pessoas lá, eles coletaram essa matéria orgânica, né? Talvez orgânica, não sei, mas pegaram aquilo, o famoso cabelo de anjo, né? Essa análise dessa substância, né? Ela sugeriu que aquilo ali era um produto de um organismo unicelular. Outros acreditam, né? Comentaram, falaram na época, ou acreditavam firmemente, cara, que assim, que essa estranha substância que eles capturaram ali, que eles chamavam de cabelo de anjo, era o resultado do ar ionizado, que possivelmente era o resultado da atividade de OVNIs naquela região. Eles já associaram ali. Para vocês terem uma base, Évora, ela fica mais ou menos a 100 milhas, mais ou menos ali a leste da base aérea de Ota. Aí tem alguns vídeos também que a gente pode acessar na internet, a gente vai tentar disponibilizar. Para um objeto que voa a 1.000, 2.000 quilômetros por hora, não é nada, né? Exatamente. E esse cabelo de anjo também é muito comum, né? Em locais de pouso. Aqui no Brasil já teve alguns casos. Aqui no Brasil já se eu não me engano, o Edson Boaventura chegou até a pegar na mão, né? E ele falou que quando você encostava, ele meio que desaparecia. Ele se dissolvia. Exatamente. É uma coisa muito... se volátil, desfaz muito, assim. Isso, se desfaz muito rápido, né? Como diz algumas teorias aí do elemento 115, né? Que ele se dissipa, né? Que você não consegue sintetizar ele, né? Adequadamente. Mas aí já conversa para outro podcast, né? Fora, né, que esse ocorrido aconteceu mais ou menos ali quase a 100 e pouquinhos ali milhas ao norte da base aérea de Ota, né? Teve um outro incidente. Esse foi muito mais... Eu gosto de trazer o bizarro, assim, sabe? Você sabe disso, né? Eu gosto. E olha que nem tudo eu falo que eu procuro pra internet, viu, cara? As macabrices que eu vejo aí que não me perturba, mas assim, me deixa sem dormir por uns dias. Aqui é só o lightzinho. Exatamente. Às vezes nem no cabana eu trago, tá? Sabe? Assim, porque... Outro dia eu tava falando com a mocinha lá do podcast Pseudociência. Um beijo, Carol. Exatamente. Ela tava... Eu falei, olha, aqui as nossas pseudocientices aqui é coisa de criança. É chuquinha de criança.
perto do que eu leio pela internet por aí, porque tem cada coisa absurda que o Exatamente. povo acredita, Cara, faz e bebe. cara, Olha, dá vontade de dar uma surra numa pessoa dessa, viu? eu vi uma história uma vez, Pessoal, Valtão, que olha, a é mulher, brincadeira, viu? sério, a mulher falou que ela foi abduzida e olha a loucura. Ela falou que ela foi abduzida e ela estava grávida de um pé grande. Aí eu falei, puta merda. Aí eu falei, não, eu não li isso, eu não li isso. Aí beleza, eu tô ali, pá, lendo e vendo o relato e a mulher falando e eu falei assim, gente, eu pensava que eu era chapéu de alumínio, mas essa mulher não, essa mulher aí é capacete e armadura toda de alumínio, cara. É, Sabe? a nossa conversa aqui É é coisinha de light. criança, cara. É coisinha de criança. É, voltando lá, né? O que acontece, né? Teve um incidente bem interessante, né, que aconteceu ali em 1990. Sabe o que acontecia em 1990, Valtão? Uma coisa muito importante aí que entrou Hum, pra história, que foi um evento cósmico, sabe? ah, Eu foi nasci. o Cometa Halley. Não, eu nasci. Ah, Velho. 1990, É, redondo? é 90. Sou noventista. Olha só. Não, Cometa Halley, Cometa Halley, Tá ficando velho já, hein? Cometa Halley, rapaz do céu, para isso aí, invenção do povo, pá, isso aí não existe não, rapaz. O que existe eu vou falar, Cometa Halley. não vou falar nada não, viu? Depois da história da mulher que Será que a engravidou gente do pé vai ver a grande, volta do Cometa Halley, ô Jonas? quando que ele vai passar de novo? Cara, não sei exatamente, acho que 2080, né? Você que sabe exatamente o ano, deixa no comentário aqui do Instagram o ano que o Cometa Halley vai voltar para o Brasil. Sem colar, hein, cara? Sem ir lá no Google e pesquisar. Você tem que ter certeza. Quero ver. Se você tem certeza o ano que o Cometa Halley vai voltar a passar aqui no planeta Terra, deixa lá nos comentários do nosso canal no Instagram ou aqui no Spotify, se você estiver comentando aqui, se você estiver acompanhando pelo Spotify, tem a aba aqui para você deixar o seu comentário. Deixa aqui. Só não vale copiar e colar do Google, hein, pessoal? Exatamente, exatamente, pessoal. Mas, né, como aquela velha história, né? Voltando aqui, né, dos devaneios da Aqui, mente do João. A os pessoa, nossos devaneios? o pessoal até já que quis ter a ver com podcast. O episódio, Nada. 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 Cometa Nada. Halley, nada. Não foi comentar real, evento cósmico. O evento cósmico foi um nascimento, rapaz. O cara jogou eu aqui e falou: vai, nasce de novo, bicho. Nós não aguenta mais você enchendo o saco aqui com a gente. Pelo amor de Deus, vai. Vai lá encher o pessoal, vai, pelo amor de Deus. Vai brilhar a estrelinha. Aí, Aí fizemos um foda, cara. podcast. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei assim pra minha mãe uma vez: ô, bicho, eu acho que eu caí da nave errada, me jogaram aqui. Eu falei desse jeito pra ela. Eu, com 10 anos, cara, eu falei assim, eu nem ligava com ufologia, nada, com 10 aninhos, cara, em 2000, em pleno auge do chupacabra ali, os acidentes acontecendo, eu com o cu na mão de tudo. Aí eu falava, eu brigava com a minha mãe às vezes assim, né, eu era uma moleque, uma criança muito difícil, sabe? Aí eu falava assim, eu acho que eu não sou dessa família, não. Eu acho que me jogaram aqui. Eu acho que alguma nave passou e me jogou aqui. Minha falava, vai, nasce lá, que não sei o quê. Aí hoje eu olho e Vai falo, caramba, resgatar. Vai fazer vai. o resgate. Não, abandonaram mesmo, porque não aguentava, era o chato lá de cima, entendeu? Mas voltando, né, pelo amor de Deus, Volta. para aqueles que odeiam quando eu interrompo Você assim, tá dando mais volta do que o Júlio Guerra atrás do óculos. exatamente. Não, mas é a lá, como que é aquele, Walter, como que é aquele programa lá do O João Kleber. João Kleber. João Kleber dos podcasts? Ai, Cabelo de cara, anjo, Jonas. cabelo de Cabelo anjo. de anjo. Não. Vocês focaram na história do cabelo de anjo, legal. Mas Uhum. não é só isso. Ah, A imagem que a gente vai divulgar aqui vai estar somente no grupo do Telegram. Assim, você já sabe que imagem que é, mas você vai ficar curioso para saber desse objeto. Por quê? ah, Porque em 1990, Walter, na pequena hum. cidade de Alfena, né, tinha umas Isso. crianças ali na escola, né, indo para aula e tudo mais, né, aquela coisa legal, época que a molecada ia estudar mesmo, né, tava com objetivo sério ali. Eles avistaram no céu, cara, um estranho objeto, né, uma coisa esquisita, assim, né. Segundo os relatórios que foram coletados dessas crianças, né, das outras pessoas que estavam ali na região, esse objeto, ele era em forma de disco.
E eles falam aqui 4 vigias penduradas. E vigias que fala são janelinhas, né? Se não me engano, né? Tipo escotilhas, né? Uma coisa Isso. assim, né? Uhum. Então, para ficar mais fácil. Janelas. É, isso. Então, o que acontece? Uma das testemunhas, ela descreve que esse objeto, ele parecia como se fosse uma tartaruga com perninhas. Uma tartaruga com pernas. Outras Uhum. testemunhas, né, que eles falam que foi muito assustador, né, esses avistamentos, né, elas ficaram assustadas. Tem pessoas que assustam fácil com essas coisas, né, e tem pessoas que até quando acorda com alguma coisa do lado da cama não tem medo, né, também, já tá casado há tanto tempo, né, que não vai se assustar mais, né, mas enfim. Já, já Ainda bem que acostumou. ainda bem que minha esposa não viu isso, não. Eu tava dormindo lá fora com a minha cachorra. E tá chovendo e frio, É né? hoje que vai dormir com o cachorro. Ah, é hoje. Aí o que eles falam? Que eles tem pessoas que começaram a tirar pedras, cara, tipo nesses objetos, sabe? Não tava nem tão alto assim, mas tá tacando pedra pra ver se assustava, né? E um cara, um morador da região ali, né, com o nome Manuel Gomes, né? E por incrível que pareça, ele era fotojornalista, cara. Né? Acho que deve ser ainda, né? Porque não dizendo que ele era, né? Então ele é fotojornalista, né? Mesmo se ele tinha falecido, não sei se ele faleceu, ele continua sendo, porque é a profissão dele e trabalhou com isso, enfim, né? É. Mas só porque ele aposentou quer dizer que ele não é mais. Ele tira uma foto, cara, desse objeto. E Essa foto é demais, hein? é clássica, clássica, Uhum. clássica. Você já viu? Você ouviu, já viu essa imagem. E se não viu, Uhum. corre lá no grupo do Telegram, que essa imagem vai ficar só no grupo do Telegram. Isso. Vai ficar só lá. Aí você fala assim, é nada que essa imagem. É essa imagem. Tá entendendo? Você vai falar assim, não é possível que é desse Em caso. Portugal. Em Portugal. Porque assim, é tão clássico, são tantas imagens de OVNIs, objetos, seres, entidades, criaturas, sei lá o que, tá entendendo? Que Para você não sabe quem onde é. Para quem não vai entrar no grupo do Telegram, porque tem gente que é assim, né? Não gosta de grupo, essas coisas tudo. É só silenciar, pessoal. Parece, é, parece lembra, né? O Sputnik, Exatamente. né? É uma bola, né? Com uns pezinhos, umas anteninhas para trás, cara. Mas é impressionante a qualidade, né? A qualidade do objeto, né? Ó, Da imagem, né? exatamente. Imagina você pega uma bola e na lateral da bola, assim, você pega cabos de vassoura. Só que sem a vassoura, assim, só o Isso. cabo. Aí você pega a ponta da vassoura ali, onde rosqueia para encaixar na vassoura mesmo, do cabo na vassoura, e você cola na lateral, como se fosse no meio da bola, assim. Não com metade do cabo para cima nem para baixo. Não, no meio. Então fica como se fosse uma bola com pezinhos em volta, assim, sabe? Tem até umas Isso. artes futurísticas que foram feitas numa época atrás aí, bem interessantes, baseada nisso. Mas o que você vê aqui, cara, é totalmente diferente. E aqui fala que as 4 fotos, né, que, que ele fez, né, que ele tirou 4 fotos, né, o Manuel Gomes, o fotojornalista, são autênticas, são confirmadas como fotos autênticas, né? Sem nenhuma manipulação, né? Perfeito. E ainda por cima, eles falam que esse objeto, ele permaneceu nessa cidade, cara, observando mais ou menos por 1 hora. Cansaram, acho que o objeto cansou, sei lá o que aconteceu, né? E você tira suas opiniões. Simplesmente, depois de 1 hora, ele acelerou para cima e fora de vista assim da população e sumiu. É isso que me impressiona, porque um dos avistamentos que eu tive, o objeto fez isso. Ele simplesmente acelerou e foi embora para o espaço. É E, aí que eu fico mais impressionado ainda. e tem o vídeo, né? É. Como que Desse o objeto. objeto vai embora? O Elon Musk tá gastando sua fortuna aqui para fazer os foguetinhos dele lá. Os De vez em foguetinhos. quando o Starship explode, vai pedaço para tudo quanto é lado, e vem uma bolinha dessa e faz um negócio desse, cara. Porque Pô, eles não. sacanagem. Às vezes eu acredito que eles não são do espaço, cara. Mas tudo bem. Aí a pessoa vai falar, lá vem os Jonas de novo atrapalhar o host original. Ah, pelo amor de Deus. É, para Rapaz, com isso. não, o que eu falo é o seguinte, ô Valtão, o seguinte, cara. É. Eu acredito que eles não precisam ir embora, velho. E se talvez esses objetos que ficam parados, observando simplesmente assim, eles nem são. Alguns nem são tripulados mesmo.
Seriam as nossas famosas, Não. sabe? É só objeto que tá ali como Ondas, se fosse uma sonda, ou como se fosse Os drones. um drone de observação em tal lugar, com tal, tipo, verificando a população, rotina, para ver como que é. Tá entendendo? Tipo, é como se fosse um Porque às drone. vezes nem tá olhando pra gente. Às vezes está Exatamente. olhando a atmosfera, gases, a temperatura, Exatamente. fazendo esses tipos de medições, né? O ser humano se acha muito importante, mas não é. Falar que tá aqui cuidando da minha vida, às vezes nem estão aqui cuidando da nossa vida, nem quer saber de nós, né? Às vezes o ser humano parece aquele, em relação ao fenômeno UFO, às vezes o ser humano parece aquela a vizinha que fala assim, ai, mas a outra fulana ali fica olhando falando pra mim que não sei o quê. A fulana não tá nem aí pra ela, sabe? Tá vivendo a vida dela. E ela se acha importante, porque quer que a fulana fale dela. É isso aí. Bom, Jonas, vamos às nossas considerações finais. Você que está ouvindo, reconhece essa música? Olha só, hein? Música tema Top Gun do Maverick, né? Que está estreando no cinema. Não estamos ganhando nada, né? Só o prazer, depois de 30 anos no ar, poder ver um filmaço aí, depois de 30 anos de espera, poder ir no cinema e ver um filmaço, né? Ver um filme bacana, ver um filme da hora, que não coincidentemente tem tudo a ver com o tema deste podcast. Top Gun. É isso aí. Mas eu faço a pergunta para você, ô Jonas. Você acredita na história do Júlio Guerra? Olha, Walter, acredito, cara. Eu acredito. Não vou ficar em cima do muro hoje, não. Eu acredito, sabe por quê? Eu vou jogar real aqui. O superior deles, né, até disse que a respeito de que, olha, deixou aberto para que seja investigado o caso. Por quê? Porque talvez ele passou por isso anteriormente. Não é? Sim, exatamente. Ele passou, então ele sabe o que ia virar isso. Eu acho que a tendência, futuramente, daqui a alguns anos, assim, é isso ser mais aberto. Mas, enfim, aí já é outros 500. Interessante que muitos casos que acontecem ali na região é na concentração daquele local, entendeu? Se fosse uma coisa isolada, tudo bem, mas não. Já tinha acontecido anteriormente e era um objeto semelhante ao visto, né, pelo Guerra. Interessante também que a população vê objetos. Tem outros casos também, não somente avistamento de objetos, mas também tem outros casos de estranhos seres, entendeu? Entidades ali, talvez lendas locais, mas aí já talvez não, né? Pode ser que seja um papo para outro episódio. Mas, assim, de fato, eu não tenho muito o que falar, Walter. Eu acredito 100% nesse caso, sabe por quê? Qual que é o interesse de mostrar, deixar explícito ali? Ah, mas não pode acreditar 100%, porque não sei o quê. Ah, eu acredito. Nesse caso, eu acredito. É igual os ataques de chupa-cabra, quando tem aqui. Tem gente que não acredita, fala que não existe. Ué, eu acredito 100%. Teve pessoas que investigaram, teve pessoas que perderam minutos, horas, dias, meses, anos investigando isso. Você não vai, às vezes, investigar alguma coisa, você vê que não tem futuro, você para de investigar. É assim que funciona. Eu não vou falar que eu dou minha cara a tapa, que é 100% real, mas talvez uma coisinha outra ali, mas pelo que ele falou, pelo que ele trouxe, pelo depoimento, é complicado você desacreditar. Brincadeiras à parte aqui, né? No caso português, maravilhoso, né? Da casa portuguesa. E, pra mim, esse caso realmente é válido. Muito bem, essa aí foi a decisão do nosso amigo, querido Jonas aqui. Eu concordo com ele, eu também sou 100% believer, né? Porque eu não apenas, para fazer esse podcast, eu não apenas li algumas matérias, mas eu assisti 2 documentários, um
documentário do Discovery americano, outro documentário também português sobre o caso, e eu vi o depoimento tanto do Júlio Guerra quanto dos outros 2 pilotos, né? E até hoje eles contam as histórias assim de uma maneira bastante... Eu acho que ele já sabia que ele não ia, o objeto não ia bater nele. Às vezes eu sinto que ele já sentia que talvez não ia bater nele. Sabe, tipo, o cara tá aqui até agora, não derrubou a gente, por que vai atacar? Tá entendendo? Assim, tem outros relatos por aí que eu já vi por aí, já ouvi, já assisti, já pesquisei de objetos que atacam, né? Assim, espaçonave, aeronave, né? Enfim. Mas aí já é outro assunto. Um abraço, um grande beijo para todos aqueles nossos amigos apoiadores, né, que nos incentivam sempre a produzir. Eles entendem a dificuldade que é, às vezes, de produzir um podcast, tá, pessoal? Eu peço desculpa pela demora, às vezes, principalmente semana que você fica doente, né? Para quem não sabe, né, semana eu peguei não sei, acho que sinusite atacou, né? Às vezes você percebe que minha voz está um pouco estranha mesmo. Eu vou falar, semana passada minha voz estava falha, né? Nós gravamos essa semana o episódio do Cabana do Mistério, né? Com o nosso grande amigo, né? Nosso